Os empresários são conclamados no mundo inteiro a se prepararem para a Terceira Guerra Mundial. Durante séculos e séculos, os 3 dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos 3 dias de escuridão e como se proteger nesses 3 dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos 3 dias de escuridão. Os empresários são conclamados no mundo inteiro a se prepararem para a Terceira Guerra Mundial. Estão sendo instruídos por revistas especializadas a se prepararem para a Terceira Guerra Mundial, que já começou. Foi isso que disse então o executivo da JP Morgan. O executivo da JP Morgan disse que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, que ela já começou e é bom os empresários se prepararem. Foi uma palestra que ele deu lá nos Estados Unidos agora recentemente. E agora a revista Forbes, que é uma revista americana especializada no mundo dos negócios e das finanças, está recomendando a mesma coisa, que os empresários já vão aí desenvolvendo formas e estratégias de enfrentarem esse período que está vindo da Terceira Guerra Mundial, que já começou. Eles dão justamente aí como continuação do enredo da Terceira Guerra Mundial tudo que está acontecendo na Síria. Se você viu algum jornal ou aparece para você aí na internet, por mais que você não vá atrás, é impossível você navegar e não aparecer nada falando da guerra da Síria, né? Via de regra aparece alguma coisa aqui ou ali, e nós sabemos então que o governo da Síria foi derrubado e os rebeldes estão no poder com assim uma estranha cobertura da mídia americana em cima, animados há dias falando e falando e falando disso, como se fosse realmente um negócio assim, gente, vamos aprender pra gente fazer o próximo e derrubarmos o Trump aí quando for ele, daqui a pouco vai chegar a vez dele. Inclusive, o executivo da JP Morgan, ele diz que, por enquanto, são guerras localizadas, mas que elas estão se estendendo, elas estão se emendando e vão virar uma coisa só. Ele diz não que os Estados Unidos estejam em guerra com a Rússia, com a China, mas não quer dizer que isso não possa acontecer no futuro próximo. Aí nós nos lembramos daquele homem vestido de branco que atende pelo nome de Jorge Mário Bergoglio, que pode ser qualquer coisa, mas papa ele não é e nunca foi, lá no Vaticano, que antes da pandemia já tinha dito a Terceira Guerra Mundial já começou. Nós estamos falando aí de uma pessoa que tem uma proximidade muito grande aí com o anticristo, com a nova ordem mundial, com o ONU e por aí vai. Na verdade, foi o primeiro que eu li que anunciava a Terceira Guerra Mundial lá atrás. Primeiro do nosso tempo aqui, porque as profecias do nosso livro, profecias do fim do mundo, estão anunciando que vai ter uma Terceira Guerra Mundial também, no fim dos tempos. E eu tenho para mim que é o ano que vem. Se não estourar antes do Natal, aí antes do final do ano, eu tenho para mim que vai estourar no ano que vem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você vê que os empresários estão sendo instruídos não a tirar vantagem da situação da guerra, está escrito bem assim na revista Forbes, mas que assim saibam se posicionar para poder então continuar suas atividades nesse tempo de Terceira Guerra Mundial que já começou. Meus irmãos e minhas irmãs, as coisas funcionam dessa forma, bastou o anticristo estalar os dedos e começa. É só isso. Porque a nova ordem mundial obedece ao diabo, obedece ao anticristo, filho do demônio que já está na terra. E eles têm que transformar o mundo num caos total e tão terrível, com fome, com guerra, com mortes, de uma desestruturação assim que as pessoas percam completamente as bases que elas tinham antes, as referências que elas tinham antes e aceite a nova referência, que é exatamente o anticristo. Tem uma coisa que a gente andou conversando aqui, nós hoje temos um mundo, pelo menos ocidental, daqui nós podemos falar porque a gente vive na civilização ocidental,
nós temos um mundo ocidental dividido em duas partes. É o que eles falam de polarização. A mídia cansou de bater isso aí nas últimas eleições, a tal da polarização. Você tem a turminha que se assume de esquerda e tem a turminha de esquerda enrustida que não se assume de esquerda e diz que é direita. E eles descobriram, claro, pesquisa, tudo mais, e assim, para a infelicidade deles, a maioria das pessoas aqui no mundo ocidental, não é só no Brasil, no mundo ocidental, Europa, Estados Unidos também e tudo mais, os povos se veem, a grande maioria, como de direita e não como de esquerda. O comunismo fracassou. Pode ter colocado aí uma outra ideia furada na cabeça das pessoas, mas não fez todo mundo comunista. Aí tem um padre, entre aspas, minto aí, que rindo há uns anos atrás, dizia: a maior vitória do comunismo é quando a pessoa ela vai e defende ideais comunistas, se dizendo que não é comunista, sem saber que ela está defendendo o comunismo. Como se fosse certas coisas que a gente assistia e não entendia. Você está rindo do quê? O Iena está rindo do quê? Qual o problema desse cara? Certo? É um antiguinho na lida aí, vamos falar assim, né? Você sabe quem é, não vou falar o nome. Então, simplesmente, isso não é suficiente, porque as pessoas continuam, a grande maioria, se vendo de direita. E o que vai acontecer? A esquerda enrustida, travestida de direita, maquiada como se fosse direita, mas não são. Eles simplesmente vão mobilizar essas populações. Aí também o executivo do JP Morgan falando do quê? De guerra civil. Obrigado pela audiência. Está assistindo muito a Nossa Senhora de Fátima? Então, falando justamente que é uma guerra diferente das outras, que cada época as guerras foram diferentes e que na nossa época tem muito aí as guerras civis, que é o que já está acontecendo aí em vários lugares do mundo e, segundo ele, vai continuar acontecendo. Segundo o nosso livro também está em português, mas de repente a gente manda o PDF, você traduz aí para você te vendo depois. Certo? Está no nosso livro de profecias do fim do mundo exatamente isso. Bom, meus irmãos, nós estamos aí prestes a tudo explodir. Você sabe que essa turminha de direita é ótima, entre aspas, direita, para monopolizar as pessoas e as pessoas entrarem em guerra por causa deles, achando que estão defendendo família, estão defendendo religião, estão defendendo um monte de coisas e, na verdade, não acho e não é nada disso. Não é nada disso, são só pessoas de esquerda disfarçadas, é tudo a mesma coisa. Sabe? Bom, aí então nós precisamos tomar atitudes práticas. Primeiro, muita oração. Para que o Senhor nos proteja, abra nossos olhos, porque nós chegamos à conclusão que o anticristo pode muito bem, provavelmente, posar que é de direita também. Ou seria a forma melhor para ele enganar a maioria? Ou, no mínimo, um cara de centrão. Não, tá vendo a polarização onde deu? Foi isso aí, a esquerda contra a direita. Não, olha, ajoelhem-se diante de mim e levantem-se todos como devotos da besta. Vamos fazer as pazes. Tá? Mas não vai chegar posando comunista vermelhão lá com uma camiseta do Lenin, do Stalin, porque isso aí não vai dar certo. Aí já é ojeriza da grande maioria. Entendeu? Então as análises que nós estávamos hoje aqui conversando, fazendo, é justamente tem grande chance que ele pose aí de ser de direita, né? E eu até acho que pode ser que ele pose de ser assim, comedido, centrão, vamos acabar com esse negócio, e acho até que pode ter muito comunista que o preço seja a cabeça deles, eles rodem no meio de tudo isso aí, e aí o cara aparece liderando a turminha que sobrou, e infelizmente tem muita gente que se acha comunista, que está fazendo, está acontecendo, está por cima da carne seca, que são os primeiros a rodar. Pode acontecer, não estou falando que vai, eu estou falando que pode acontecer. Só queria dizer para vocês que nós temos, se você procurar na internet, você vai achar um ex-espião russo, não é o Pacepa, é um outro, que na década de 80 ele fugiu, entre aspas, teoricamente, vai saber, para os Estados Unidos, pediu asilo político lá e foi dar entrevista, né? Só que o jeito que ele dá entrevista nas TVs americanas é muito esquisito, não parece que ele está entregando o ouro, parece que ele está se prevalecendo, dizendo como vocês são idiotas, a América virou comunista debaixo do nariz de vocês, e eu vim aqui para falar isso. Ele não diz isso, é claro, mas a postura dele é como se dissesse. Tá certo? E esse cara diz o quê? Ele diz o seguinte, que quando o comunismo toma o poder, os primeiros que eles matam são os idealistas, aquele pessoal que levou a revolução à frente, que achava que ia fazer muita diferença, só que quando chega na hora, não é nada daquilo que eles achavam, eles começam a reclamar e são os primeiros que são mortos. Eliminados.
Então quem é que diz que para o anticristo subir no poder aí, não vão eliminar um monte de gente que marcadamente se faz de radical de esquerda, exatamente porque a maioria do povo não é de esquerda e é de direita. Os povos no mundo aí, pelo menos no mundo ocidental, aquilo que a gente está vendo aí de movimentos políticos internacionais faz uns anos já. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quanto a nós é o seguinte, temos que terminar aqui a construção da paróquia. Precisamos terminar, porque quanto antes melhor, antes que não termine, certo? Precisamos aí nos preparar com muita oração, pedindo ao Senhor que nos mostre o que fazer, para comprar semente de alface, cenoura, pegar lá 2 chuchuzinhos lá, plantar um na frente do outro, sabe como é que é? E eles sobem, começam a chuchu aos montes na cerca, no muro, no estrado, onde você quiser. Ah, não tem espaço, meu quintal é todo assim, acarpetado, né? Quer dizer, concretado. Então tudo bem, né? Tem um pessoal que planta agora nos vasões enormes, assim, por exemplo, abóbora, até melancia já vi. E depois eles colocam assim, fazem com madeira, um tipo de um estrado de madeira e vão guiando ali a abóbora para subir lá. É até joia, porque quando a abóbora dá, fica pendurada a abóbora assim, né? Daí põe um suporte lá, coloca lá um barbante, um pedaço de pano, alguma coisa, um plástico para segurar, para não cair por causa do peso. Aquilo lá vai crescendo, a pessoa vai e corta, nem contato no chão não tem, fica até mais bonito, né? Quando tem contato no chão fica meio amarelado, meio esbranquiçado aonde fica no chão, você sabe disso, mas se ficar no ar já não fica, e isso daí é um baita no espaço que você ganha em um monte de lugar. Professor, eu moro no apartamento, então gente, faz o melhor que você puder, varanda tem, o que o condomínio deixar, faça o melhor que você puder. Eu estou falando isso há anos para vocês. Estou avisando vocês há anos. Então, eu estou comprando semente aqui. Hoje eu comprei mais um pouquinho de semente lá. Eu passo na loja de ração lá e compro um tantinho de semente para ir guardando. E também aprenda a guardar semente sem ter que comprar. Você compra um pedaço de abóbora com semente, faz favor, tira a semente, deixa secar lá e guarda. Não tem, tudo tem que ser comprado, gente. Já comprou abóbora? Olha, nós compramos um pedaço de bucha no mercado. Essa bucha que para tirar caca assim. Para lavar, antigamente lavava louça com isso, segundo a professora Milene, né? E olha que riqueza, né? Uma buchona grandona, dentro da bucha é cheia de semente. Sequinho, prontinho para plantar. Então, é isso, um monte de coisa da semente. Tem um rapaz aqui que ele planta alface na casa dele, ele tem um terreno lá, um quintalzão lá de terra, e não vence comer alface. Ele gosta de plantar, mas não vence, dá para a turma lá alface, mas não vence. Sempre tem alguns pés de alface que dão semente, né? Aquilo cai na terra, brota de novo, ele transplanta, busca ter um monte de alface sem comprar mais semente. Vamos procurar essa semente hoje, não achamos. Começa a se interessar, olhar no YouTube, o que você fica vendo de YouTube de porcaria? Começa a se interessar pela sua sobrevivência. Comece lá e ver como é que você produz semente também. Estava vendo um vídeo, a mulher falando assim, olha, um pé de alface, ele produz 2.000 sementes. Uia, né? O milho também, você pegar milho, você planta. Enfim, gente, vamos se interessar justamente por essa outra parte nossa de ter o que comer. Quem puder criar uma galinha caipira, enquanto eles não encrencarem, que eles já estão começando a encrencar com as galinhas caipiras, que tem doença. Uma doença muito ruim que está dentro. Eu sabia que eles iam fazer isso, para tentar botar o pessoal na fome mesmo. Vai aprendendo a salgar a carne, compra aí a carne da cara, né? Compra meio quilo de carne, salga, mais meio quilo no outro mês, 1 quilo salga, vai guardando. É isso. Sabe? Doce de compota, nós temos um paroquiano aqui que está fazendo comida desses potes de gelé de doce de leite, né? Que a gente compra azeitona, aquelas bem grandonas, assim, quanto tempo não compra azeitona? Aqueles potão de doce de leite, vocês sabe que tem aquela... A pessoa tem gente que ensina a técnica de você cozinhar com aquilo lá fechado, de tal forma que você cozinha a carne e fica lá anos. Técnica de guerra. Está na hora de você se interessar por isso. Vamos nos preparar, gente, porque está chegando. A grande tribulação, eu falava, olha, as águas sujas da grande tribulação estão chegando no nosso pé já. Daí ano passado eu falava, né, nossa canela. E agora, gente, vem um tsunami aí, que é a grande tribulação na vida de todo mundo. Vamos nos preparar com oração, pedindo ao Senhor que nos mostre o que Ele quer que a gente faça. Aquele negócio, tem uma paroquiana aí que está colocando mantimento em garrafa PET, os filhos falam que ela é louca, o dia que eles caem com fome, você fala para eles assim, eu era louca, não coma comida de louca, esse aqui é meu, porque você não guardou para você? Dá vontade, não dá? Ué, gente. Ué, quando a gente tá falando... É o Noé, né? Quando ele estava construindo a arca 40 anos, era louco, debilóide, tá certo? Quando começou a chover, abre aí, por favor. E não tinha como ele abrir, porque estava fechado, justamente por fora.
vamos nos preparar com oração, pedindo ao Senhor que mostre as atitudes práticas que nós temos que tomar. Se você não começou ainda a plantar nada num vasinho, aí começa a aprender agora. Isso é a ordem que eu estou dando, é agora. Amanhã você sai, você não tem vaso, aí compra um vaso, compra a terra e começa a plantar agora, para você pegar um manejo agora. Começa a pegar coisa que não é o que você gosta, é o que dá mais rápido. Rabanete dá mais rápido. Tem um monte de coisa aí que dá mais rápido. Aquela abobrinha italiana num vaso também dá mais rápido. Veja lá o tempo que demora para dar e vai escalonando para você ter o que comer, gente, porque vai ser feio o negócio. Lembra, nós não vamos ter a marca. Primeiro vai subir tudo o preço. Vai ficar tudo subir, cada vez sobe mais, desaparece os alimentos, depois simplesmente não vai ter mesmo, na hora da marca da besta, nós não vamos poder comprar e nem vender, e você não vai vender sua salvação por um prato de lentilha, né? Fazer que nem aqueles dois irmãos lá, que um vendeu para o outro, a primazia aí por um prato de comida, não vai fazer isso. E eu não vou. Então vamos nos preparar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor realmente, assim, ilumine vocês. O professor Emílio, ele deve estar pronto já. Ele fala isso porque ele está pronto, para ele é fácil. Está todo mundo se preparando, né? Esquece que tem uma construção aqui? Então. Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.